João capítulo 15, versículo 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, a tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Versículo 5: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os que colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Agora olha que coisa tremenda no versículo 11: Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Pode se assentar em nome de Jesus. Lembrando que nesse discurso de Jesus é praticamente um discurso de despedida antes da sua prisão e crucificação. Jesus ele estava dando as últimas instruções aos discípulos para que os discípulos entendessem o genuíno significado do que significa servir a Ele, caminhar com Ele e ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E uma das coisas que o discípulo de Cristo precisava sempre ter em mente é que ele jamais poderá seguir a Jesus, viver para a glória de Deus, da sua própria maneira, conforme a sua própria vontade, e fazer o que ele deseja, sem o consentimento, sem a direção, sem o senhorio de Cristo Jesus, sem um relacionamento profundo, íntimo, constante, contínuo e profundo com aquele que é a videira verdadeira. A videira, você sabe, produz uvas, e uva produz vinho, e vinho simboliza a alegria, a presença de Deus na vida do crente. Mas o que Jesus estava querendo dizer é que, olha, vocês precisam entender que em mim, só em mim, vocês poderão produzir frutos, porque se vocês em algum momento decidirem caminhar sem mim, primeiro, vocês se secarão, segundo, vocês serão cortados, e terceiro, lançados no fogo. E isso, irmãos, é que eu e você precisamos nunca nos esquecer. A vida é Cristo, a fonte inesgotável de vida eterna é Ele. Não há nenhuma obra que eu faça, não há nenhum mérito, não posso andar de joelhos 1000 quilômetros, eu posso jejuar 50 dias e 50 noites, mas a vida consiste na pessoa exclusiva de Jesus. Sem Ele, nenhuma criatura no céu e debaixo da terra, nem na terra poderá ter vida, porque Ele é a vida, Ele sustenta todas as coisas, tudo existe porque existe nele, por meio dele e para ele, a Ele pois a glória para sempre. Ele é a videira verdadeira. E Ele chama os discípulos então: olha, toda vara que em mim dá fruto, eu podo ela, para ela dar mais fruto. E aqui, irmãos, é um processo, ninguém dá fruto de uma hora para outra. Você planta a árvore lá, rega, joga aguinha, bota uma terra boa, mas ela não dá fruto de uma hora para outra. O ramo cresce, depois o ramo produz folhas, depois do ramo produzir folhas, ele produz umas florzinhas, e a partir daquela florzinha, então, nasce um fruto dali, e depois, ainda que o fruto esteja nascendo, tem um processo inteiro, até o fruto estar maduro e pronto para ser colhido.
Jesus não está dizendo que eu e você vamos dar fruto de uma hora para outra. O que Ele está dizendo é: se você estiver nele, você com certeza vai dar fruto. Por isso que não existe como ser um cristão sem frutos. Se eu sou um servo de Cristo, se eu caminho com Jesus, há alguma coisa evidenciando que eu estou vivendo o processo de Deus, para que através da minha vida algum fruto, que é obra do Espírito de Deus na minha vida, se manifeste, e alguém, tanto no céu como na terra, visualize que Cristo reina, governa e habita no meu coração. Então todo discípulo de Cristo, ele não tem como não dar fruto, a menos que no meio do seu relacionamento com Jesus, esse relacionamento seja interrompido por aquilo que você já sabe, que é o pecado. Porque a única coisa que interrompe eu e você de recebermos vida de Deus é o pecado. E aí, irmãos, entra uma coisa muito importante chamada graça e misericórdia de Deus. Ao mesmo tempo que a produção do fruto não é uma coisa de uma hora para outra, o cortar do ramo também não ocorre de uma hora para outra. Por quê? Porque nenhum ramo seca da noite para o dia. Você vai vendo, quando você tira aquela flor do ramo, você corta uma flor, uma fruta, seja lá o que for, ela tem um tempo, ela vai murchando, ela vai secando, mas não é de um dia para outro, não é de você cortou hoje, amanhã já está assim. O processo do ramo se secar e deixar de dar fruto é um processo às vezes demorado, e por isso, irmãos, muitas vezes não percebemos muitas pessoas que estão na casa de Deus, mas estão se secando. Não percebemos que já está seca, porque às vezes só percebemos quando Deus corta, mas o processo de secagem é quando eu continuamente insisto em não obedecer à voz de Deus, insisto em caminhar um caminho, uma rota que Deus não traçou para mim, quando eu insisto em resistir ao Espírito Santo, combater contra Ele, querendo fazer o que o meu coração deseja, seguir o meu próprio caminho, a minha própria sabedoria, mas não há nada mais enganoso para o homem que o seu próprio coração. Por isso, o homem que segue o seu próprio coração, ele erra, ele tropeça, ele se machuca e ele se cega. Então Deus, com certeza, com aqueles ramos que estão secos e foram cortados já, Deus deu misericórdia, Deus deu oportunidade, assim como dá para cada um de nós. Por quê? Porque se ele já esteve na videira, porque se ele já esteve ali, em algum momento já deu fruto, isso significa que ele já foi alvo da graça, alvo do amor, alvo da misericórdia, alvo da insistente bondade de Deus, para que ele seja o que Deus sempre quis que ele fosse: um ramo frutífero, um ramo que tem vida, um ramo frondoso, bonito e que reflete a imagem e a glória de Cristo Jesus. Porém, quando eu deixo de obedecer a Deus, quando eu desprezo o caminho de Cristo, isso vai começando a aparecer. Quando antes eu tinha paciência começa a ir embora. Antes eu abençoava e agora eu vivo amaldiçoando. Antes eu me alegrava na tribulação, agora eu vivo murmurando. Antes eu orava, agora já não oro. Antes eu tinha prazer na palavra, tinha prazer naquilo que é no serviço, na comunhão, no amor ao próximo. Isso já não está mais, já não faz parte mais da realidade do meu coração. Quando essas coisas começam a acontecer, pode ser que eu seja um ramo que esteja em pleno processo de secagem. Só que o processo de secagem, irmãos, ele não é algo que não tem cura, não é algo que é um fim. Se a pessoa iniciou-se nesse processo de secagem, de perder a vida, de perder ali a vida de Deus, de perder os seus frutos, isso não é o fim. Isso só será o fim de fato se eu, num processo, não ouvir a voz daquele que é a videira verdadeira. Porque você pode estar longe de Deus nesse momento, sua alma pode estar ressecada e você está vivendo num deserto espiritual como nunca antes na sua caminhada com Jesus.
Você pode estar a um passo do mundo, entre Cristo e o mundo, mas de alguma maneira, tenho certeza, Deus vai te chamar, Deus vai tocar a porta do seu coração, para te reorientar, te colocar no centro da vontade dEle de novo, para que você seja aquilo que Deus desde a eternidade preparou para você viver nele e com Ele, para a sua glória. E agora, irmãos, então, aqueles que secaram e não ouviram a voz de Deus, e não querem dar o braço a torcer, e como diz no Antigo Testamento, endurece a sua cerviz, e não se rende diante da revelação divina, do arrependimento, da convicção de pecado, de dar meia volta, de se converter, de se arrepender dos seus maus caminhos, de tomar a cruz, de abraçar a cruz de Cristo, renunciando suas paixões, e a cultura, e essa geração adúltera e perversa, mas insistentemente persistir em desobedecer a Deus, Deus não terá outra opção a não ser cortar. Só que Ele não só corta. Depois de cortar, o que vem depois, irmãos? O que vem depois do corte, irmãos? O que vem depois do corte, irmãos? Corta-se. E faz o que com a rama seca, irmãos? Lança-se aonde? No fogo. Hoje em dia ninguém gosta de falar do inferno, ninguém gosta de falar de condenação. Tem igrejas que acham um absurdo, pastores e líderes que dizem: para que isso? O mundo já está chato demais, eu vou para a igreja para ouvir sobre o inferno, eu vou para a igreja ouvir sobre condenação. Mas a questão é que Jesus nunca ocultou isso dos seus ouvintes. Os discípulos nunca ocultaram isso dos seus ouvintes. Jesus precisava deixar essa verdade bem clara, para que os discípulos nunca perdessem de vista as consequências de todas as decisões da sua existência. Eu e você, irmãos, temos duas opções: o caminho estreito ou o caminho largo, o céu ou o inferno, o caminho de vida, o caminho de morte. E Cristo está dizendo bem claro: aqueles que secarem serão cortados, mas não somente serão cortados, mas lançados no fogo. Porque, irmãos, no céu não entra pecado, irmãos. Ah, meu irmão, Deus é santo, e isso eu e você não podemos perder de vista. Deus, Ele não só é um Salvador maravilhoso, mas Ele é um juiz justo, imparcial, e que não tem o culpado por inocente, e que não deixará o seu juízo para quando chegarmos lá. Irmãos, a Bíblia já diz que aquele que não crê em Cristo, ele já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação será esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. João capítulo 3, versículo 20 e versículo 21. Então o homem não vai para a eternidade para ser julgado lá. Lá ele só vai ouvir a sua sentença e saber por que está sendo julgado, porque a sua sentença já sairá daqui sabendo dela. Por isso que eu e você precisamos, como disse o apóstolo Pedro, fazer cada dia mais firme a nossa vocação, porque o dia da nossa salvação está mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Eu não quero, e nem Deus não deseja para nenhum de nós, que sejamos um ramo seco que será cortado e lançado no fogo. E o que Deus quer? Frutos. E como eu dou fruto? Versículo 4, primeiro versículo 3. Não posso esquecer essa parte. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Todos os discípulos, como eu falei aqui, o processo de frutificação não é de uma hora para outra. Por isso que Jesus não podia morrer talvez em 1 ano ou em 2 anos. Os 3 anos que Jesus passou com os discípulos, até mesmo o momento ali, aquele momento de abandono, onde todos deixaram Jesus para ele ser preso e crucificado, tudo aquilo fazia parte do processo de Deus. Mas Jesus passou 3 anos revelando as palavras do Pai àqueles homens.
E é a palavra que nos limpa, irmãos. Como assim? Não é o sangue de Jesus? O sangue de Jesus nos purifica de nossos pecados. A palavra, ela muda o nosso comportamento. A palavra nos mostra onde está errado e ela acerta, ela ajusta, ela é o prumo que endireita as nossas veredas. Quando Jesus está dizendo que ela limpa, lembra que ele está falando de poda, ela ajusta os parâmetros do caráter do crente para ser a imagem e semelhança de Jesus. Aqui não está falando de limpo, não está falando de perdão, aqui está falando de ajuste, de moldura, de transformação, está falando de poda. Então a palavra de Deus, ela expõe quem eu sou à luz da perfeição, da santidade de Deus, e ela me chama para uma decisão: ou você muda isso, ou você não muda, ou você sofre as consequências de não querer seguir a minha vontade. Mas diante da palavra de Deus, na medida que eu medito, na medida que eu leio, na medida que eu me aprofundo nas Escrituras, ela vai me mudando, ela vai me transformando, ela muda o meu falar, ela muda o meu vestir, ela muda o meu pensar. A palavra de Deus, diante da graça do Senhor e por meio do Espírito Santo, Deus escreve ela na tábua do nosso coração, coloca prazer na leitura e ela vai nos aperfeiçoando dia após dia para sermos o que Deus quer que sejamos. Então os discípulos, Jesus está dizendo para eles: vocês já estão limpos, porque há 3 anos vocês estão recebendo a minha palavra, pela palavra. E aí a importância agora do versículo 4: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. E aqui entra a coisa maravilhosa: não adianta ter palavra sem o dono dela, não adianta ter a letra sem o Espírito. Porque Jesus não vai podar uma árvore que não dá fruto. E quem tem fruto é porque está fincado, está unido, está junto na videira verdadeira. O cristianismo nunca partirá da lei, ele partirá do relacionamento que te conduz à obediência, e não uma obediência que te conduz ao relacionamento. Porque se eu faço isso, eu tenho uma tendência natural, o homem tem essa tendência natural de se tornar legalista, me apoiar em leis, em procedimentos, em ritos, em dogmas, como disse Paulo, que tem aparência de sabedoria, religiosidade, humildade, mas que perece pelo uso do tempo. Agora, quando a minha vida, o meu relacionamento com a palavra parte lá do começo, e que começo é esse? Quando Cristo adentra as portas da minha alma, tira as garras do pecado e do inferno e me dá nova vida, me faz um novo homem, me faz uma nova criatura. Então meu coração agora, ao olhar para esta palavra, vai entender a luz da revelação divina, da inspiração do Espírito de Deus, e vai entender, e vai ter prazer, e vai ser transformado e mudado por ela. Por isso que eu não posso somente ir à Bíblia sem Jesus, porque o diabo já faz isso. E o diabo é transformado? O testemunho de Jeová é transformado? Os fariseus eram transformados? Os mormons são transformados? Os muçulmanos que recitam Corão, pegam um trecho do Novo Testamento, os judeus atuais, sem Jesus não faz sentido, e nunca ninguém encontrará o verdadeiro propósito das Escrituras. Por isso que primeiro se começa no relacionamento com Jesus. É Ele que dá entendimento da palavra, é Ele que abre o nosso. Por isso que Paulo orou em todo o capítulo 3, 4, aos Efésios, capítulo 2 também, para que Deus desse entendimento, abrisse, revelasse lá no íntimo das pessoas, para que elas pudessem compreender as Escrituras Sagradas. Por isso que Paulo também disse: olha, vocês aprendem, mas nunca são transformados. Vocês aprendem, mas nunca mudam.
Vocês ouvem, leem. Quantas pregações vocês já ouviram, mas vocês não são transformados. Por quê? Porque vocês ainda são meninos imaturos, carnais. Mas quando eu estou em Cristo, quando eu estou na videira verdadeira, essa videira me impele às Escrituras, e nas Escrituras eu encontro Deus me ensinando a caminhar de acordo com a sua perfeita vontade. Então você, irmão, nós precisamos ter um relacionamento com Deus, senão nunca teremos um prazer de fato e entendimento verdadeiro das Sagradas Escrituras. E podemos simplesmente nos tornar ramos secos, mas que conhecem muito da Bíblia, mas que não são transformados por ela. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Versículo 5 agora. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aqui Jesus estava ensinando o princípio, o fundamento da vida cristã. Sem Jesus nós não somos nada. Jesus é o centro da nossa existência. Ele deve ser tudo para nós. Ele tem que ser tudo para você. Cristo, e somente Cristo, deve ser o seu maior prazer, a sua maior alegria, o seu maior desejo, o seu maior alvo. A pessoa de Cristo deve ser o seu maior anseio. Ver Cristo glorificado lá na eternidade deve ser o que mais faz palpitar o seu coração, o que mais incendeia a sua alma. Porque como cristão não tem como, se eu realmente sou de Cristo e vi a sua glória resplandecendo em minha alma, eu percebo, nada se compara à pessoa de Cristo, e nada sem Ele importa. Tudo fora dele é nada, mas com Ele tudo é extraordinário, maravilhoso, glorioso, poderoso, eterno e incomparável. E não há ouro, não há prata, não há bronze, nada pode comprar, nada pode pagar o que Jesus proporciona à minha alma, que nele está, por sua maravilhosa graça. Sem mim nada podeis fazer. E viver a vida cristã, irmão, não é fácil. Não que o evangelho seja difícil, mas difícil somos nós. É o nosso coração corrupto. Como disse Paulo em Romanos 7, há uma lei dentro de mim que guerreia contra a lei da vida. Há uma lei dentro de mim que se opõe a uma guerra. Mas nele, irmãos, nele, em Jesus, você é mais do que vencedor. Em Jesus não há culpa. Em Jesus a culpa vai embora. Em Jesus o medo vai embora. Em Jesus a dúvida vai embora. Em Jesus a paz vem, a angústia vai embora. Meu irmão, em Cristo Jesus você encontra paz no meio da tormenta, alegria na tempestade, consolo na dor. Irmãos, coragem diante das maiores adversidades, para você continuar prosseguindo, caminhando, entendendo que Ele está ali com você para todo sempre. É em Cristo que você vai sempre vencer. Por isso, esteja em Cristo, dependa de Cristo, confia em Cristo, porque Ele jamais desampara os seus. Sem mim nada podeis fazer. E a missão de um discípulo de Jesus não é só a transformação do caráter, é uma missão externa. Nós temos como inimigo o mundo, a carne e o diabo. Os discípulos, eles estavam, como disse Paulo, como disse Jesus, vocês vão como ovelhas no meio de matadouro. Vocês vão como ovelha no meio de lobos. Paulo que disse ovelha no meio do matadouro. A igreja, ela sempre foi desafiada.
O mundo é hostil a Cristo, a cultura é hostil a Cristo, os grandes homens são hostis a Cristo. A igreja, na maioria das vezes, e sempre será assim, foi perseguida, martirizada, como hoje, irmãos, estão morrendo na África e alguns países que estão matando crentes quase todos os dias, no Paquistão, na Índia e outros países mais. E foi assim, aqueles homens, eles não nasceram no Evangelho, num tempo de paz mundial, eles estavam no meio de um mundo que eles estavam caminhando, ali, no início, a coisa maravilhosa, a glória veio, o poder de Deus se manifestou, mas eles estavam indo em direção à própria morte, porque Jesus sabia que o fim deles seria esse. Eles precisavam entender isso. Vocês vão ser desafiados. Aí Jesus falou aquele discurso em Mateus capítulo 9, olha, leva a bolsa. Vocês estarão entre governadores, reis. Muitos de vocês serão mortos. Em João mesmo, ele falou, João, se eu não me engano, 16, expulsar-vos-ão das sinagogas, e vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará, fazendo um serviço a Deus. Jesus deixou isso claro para eles, mas se eles nunca se esquecerem, e não se esqueceram disso, quando você se apega a essa verdade, irmãos, não há nada mais maravilhoso do que ela, porque você é desafiado todo o tempo como servo de Deus. Você é provado todo o tempo, por todos os lados, o inimigo tentando te sabotar, te seduzir, te conquistar, te empurrar para a lama, te empurrar para a velha vida, te fazer, tentando ressuscitar o velho homem dentro de você, tentando colocar ali tentações, manjares para você cair. Mas qual é o segredo? E sempre foi, qual é o segredo de uma igreja vencer? É Cristo, é estar nele, é permanecer com ele, porque ele guarda o seu povo, ele nos esconde na sombra das suas asas, ele nos tem na palma de suas mãos, e estando lá, meu irmão, quem é maior do que o nosso Deus? Quem pode pará-lo? Quem pode detê-lo? Quem pode impedir os seus propósitos de se cumprirem na nossa vida? Ninguém, exatamente ninguém. A dependência de Cristo é o princípio absoluto mais importante da vida cristã. Dependa de Cristo. Maldito é o homem que confia no homem, faz no seu próprio braço a sua força. Mas o que se gloriar, Jeremias 9, se eu não me engano, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Deus que faço beneficência, juízo e justiça, e que destas coisas me agrado. Não queira fazer as coisas da sua própria maneira. Não queira fazer as coisas do seu próprio entendimento. Confia no Senhor, esteja nele, fica com ele. Versículo 6: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os que colhe a lança no fogo. E aqui está uma parte que eu não falei. Além de lançar no fogo, arde. Talvez muitos não entendam isso, mas eu me lembro da passagem do rico e do Lázaro. Quantos lembram? Amém? O rico estava lá vivendo no bem, bom, maravilha, sou rico, tenho muito dinheiro, e estava na frente da sua casa um mendigo chamado Lázaro, todo ferido, e ele desejava pelo menos as migalhas que caíam da mesa do rico, e os cachorros vinham e lambiam suas feridas. Ou seja, aquele homem foi extremamente, a parte dele nessa terra foi de extrema aflição e dor. Só que morreu o rico e também morreu o Lázaro. E aí Jesus nos mostra dois cenários que se entrelaçavam. Primeiro foi o seio de Abraão, onde estava lá o Lázaro, era mendigo, mas era servo de Deus. Estava na sarjeta, mas estava ali com a sua fé intacta em Cristo. Estava no seio de Abraão, sendo consolado por todas as aflições que ele havia vivido neste mundo. Mas do outro lado, depois de um grande abismo, Jesus nos mostrava outro cenário. Estava lá o rico,
E o rico gritava desesperado: pai Abraão, por favor, molha pelo menos a pontinha do dedo, uma água para botar na minha boca, porque essas chamas ardem em nós. Aí Abraão falou para ele: olha, há um abismo muito grande entre nós dois. Nem se eu quisesse ir para aí eu poderia, nem se você quisesse vir para cá você poderia. Mas pai Abraão, ressuscita, vai lá falar com meus irmãos. Estou resumindo. Ele: olha, lá tem Moisés, a lei e os profetas. Não, pai Abraão, se alguém ressuscitar, eles vão crer. Aí Abraão diz para ele: se eles não creem nos profetas, como vão crer? Nem se alguém ressuscitasse, creriam. Aquele rico, ele não só estava sofrendo no inferno, ele estava sentindo profunda dor. E a dor, irmãos, do inferno, talvez pareça que Deus é sádico e gosta de fazer o seu povo sofrer, mas não, Deus odeia o pecado. É isso que nós estamos perdendo nessa geração, a convicção, a consciência, como Deus vê o pecado, quão abominável, quão digno de castigo é o pecado, quão imundo é aos olhos de Deus a iniquidade desejada, amada, praticada. Isso é muito sério. O pecado não é qualquer bobeirinha que eu posso dobrar meus joelhos, orar e está tudo resolvido. O pecado é algo tão sério, tão grave, que custou o meu perdão dele, dos pecados que eu cometi, o sacrifício não de um anjo, mas do próprio Deus, que se encarnou, se fez homem e pagou o preço por nossos pecados. Por isso, leve a sério a Deus, não brinca com Deus, não brinque com as verdades de Deus, não tenha como algo absoluto qualquer, entre outras filosofias, porque isso terá terríveis e grandes consequências. E Jesus continua: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Olha que coisa maravilhosa, quando você anda com Deus. E eu sei que você já experimentou isso, já provou isso na prática. Quando caminhamos com Jesus, quando temos um relacionamento com Ele, você percebe Deus ouvindo as suas orações. Quantos já tiveram resposta de orações? Quantos entre nós? É maravilhoso, irmãos. Deus responde, Deus fala, Deus ouve, e não só isso, Deus ele dá resposta, deixa bem claro que é Ele que está fazendo, ouvindo o seu clamor, ouvindo a sua angústia, ouvindo a sua petição, ouvindo a sua súplica, e segundo a sua boa vontade, Ele realiza ali o milagre desejado, a providência desejada, a porta desejada, para que Ele seja em tudo glorificado o nome dEle. E aí, eu quero chegar nesse ponto, que é muito importante, versículo 8, a gente ganha tempo. Aquele relógio ali está atrasado, estava me seguindo por ele, mas vou resumir. Nisto é glorificado o quê? Versículo 8, o meu Pai. Nesse trecho pequeno, nisto é glorificado meu Pai, Deus está expressando mais uma vez, trazendo de novo, recapitulando para a sua criação, o propósito pelo qual fomos feitos por Deus. A criação, quando Deus desejou e materializou o desejo do coração dele, quando disse: haja luz, luminares, o mar, peixes, vida, floresta, quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, tudo Ele criou para a sua glória. O objetivo de cada crente, de fato, ele que nasceu de novo, é isso. O seu maior prazer é ver Cristo glorificado. O seu maior desejo é ver Cristo sendo exaltado no seu viver diário, na sua trajetória, nos seus dias, em todas as decisões e conquistas, ver principalmente, sobretudo, acima de tudo, o nome do Senhor glorificado. É como se tivesse em cada decisão, em cada acontecimento, uma placa diante da gente, dizendo: aqui ó, Deus que fez esse milagre, Deus que fez isso acontecer, a glória é de Deus.
o propósito central da nossa vida não é os nossos prazeres, não é a realização dos nossos sonhos, não é o alcançar dos nossos objetivos. O maior prazer dos discípulos de Cristo é voltar lá ao propósito original. É que Deus que me criou, me fez, me amou e me salvou, seja na minha breve peregrinação neste mundo, de alguma maneira glorificado em toda a minha vida, porque isso é a maior alegria do verdadeiro discípulo de Jesus. Por isso os crentes na dor dizem: Pai, glorifica teu nome. Foi isso que Jesus disse quando estava para morrer: Pai, glorifica teu nome. O seu prazer tem sido a glorificação do nome de Cristo na sua vida? As suas orações sempre terminam com esse desejo supremo? E não adianta misturar as coisas, porque às vezes misturamos as coisas. Não, o que eu estou fazendo é para Deus, mas o que você está fazendo é para Deus, é o que Deus quer que você faça. Não é só fazer coisas para Deus, é fazer o que Deus quer, fazer a sua vontade. É isso que Jesus está querendo ensinar para eles. E se vocês estiverem em mim e minhas palavras em vós, tudo o que vocês pedirem vai acontecer. Mas quem está em Cristo não vai pedir algo diferente disso, meus irmãos. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O discípulo é aquele que segue os passos do Mestre. E aí você vai lá para Atos, onde pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos. Mas por quê? Porque eles seguiam os passos do Nazareno, que foi morto pela mão dos romanos, pela mão de Pôncio Pilatos. Havia uma evidência clara no seu espaço, no seu discurso, no seu caminhar, no dia a dia. Uma comunidade que refletia exatamente como era Jesus, meio às suas imperfeições e amadurecimento. Ainda assim, não tinha como não notar: eles pertencem àquele Cristo que foi crucificado, eles pertencem àquele Galileu que foi morto pela mão de Pôncio Pilatos. Porque olha como eles falam, olha como eles se comportam, olha o que eles dizem. Irmãos, não havia como não ser Cristo glorificado no meio daquela comunidade, porque eles estavam totalmente preocupados e vivendo para a glória de Cristo Jesus. Deus quer ser grandemente glorificado na sua vida. E eu falei isso esses dias pregando na consagração de 5 horas. Quando Deus levou o povo de Israel, saiu do Egito, Deus levou eles para onde? Saíram do Egito e foram para onde? Para o deserto. Só que não só para o deserto, Deus levou eles para onde no deserto? Para a frente de um mar. Aí eu te pergunto, tem lógica isso? Se for olhar pela perspectiva natural, o Senhor me tira lá do Egito e agora me coloca, eu vou andar para onde? Só tem água na minha frente, ao redor são montanhas, e para que eu voltar e ter um caminho direto para Canaã, eu teria que passar de novo dentro do Egito. E aí não só bastasse isso, o que vinha atrás do povo? O que vinha atrás do povo, irmãos? Faraó e seus exércitos. Só homem forte, só homem destro na batalha, na guerra, só homem disposto a matar, degolar e mandar todo mundo de volta a ser escravo no Egito. Só que o que aconteceu? O povo começou a se desesperar, o povo começou a ficar amedrontado, com medo, e dizer: Moisés, e aí, Moisés? Nos tirou do Egito para morrer aqui. Só que, irmãos, percebam, eles já estavam vivendo um milagre de livramento de Deus sem se darem conta, porque Deus colocou uma nuvem impedindo que eles chegassem ao arraial de Israel. Passaram a noite toda caminhando, mas nunca que chegavam a Israel. Por quê? Porque a boa mão de Deus estava ali. Só que Deus falou uma coisa para Moisés, que foi a razão pela qual tudo aquilo aconteceu. Deus falou: Moisés, eu me glorificarei em Faraó e em seus exércitos. Deus pegou o povo dele e levou por um caminho impossível. Mas por quê? Porque havia um propósito. Irmãos, Deus sempre sabe o que faz.
Deus não queria simplesmente levar o seu povo a Canaã. Deus queria, e como sempre desejou e continua desejando, ser glorificado através dos acontecimentos que Ele permite os seus filhos viverem. E muitas vezes Deus nos guiará por caminhos de fato impossíveis, mas no final de tudo, se você permanecer em Cristo e a palavra dele permanecer em você, você vai ver a boa mão de Deus fazendo o que o olho não viu, ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem. E você reconhecer: Deus ouve a oração do justo, Deus sabe o que está fazendo, a Ele toda a glória, e todos ao seu redor hão de dizer como Nabucodonosor: não há nenhum Deus em toda a Babilônia como o Deus de Daniel, o Deus que salva o homem da cova dos leões. Ah, meu irmão, o propósito central da tua vida é a glória de Deus. Então se acostume a Deus te levar por caminhos assim, que não faz sentido nenhum para você, mas Deus sabe o que faz. Amém? Vamos continuar. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Aqui é uma das poucas vezes que Jesus declara seu amor de forma direta, clara. Apesar de toda a Bíblia falar que Ele nos ama, mas aqui Ele é muito direto. Como o Pai me amou, também eu tenho amado vocês. Quer coisa melhor do que isso, irmãos? Olha, eu tenho certeza, você pode estar na sarjeta que for, na prova que for, se você ouvir Jesus falando lá no seu pé do seu ouvido: eu te amo, você sabe o que acontece. Aquilo entra no seu coração como uma brasa viva, você sabe. Te dá uma coragem igual a coragem de Davi, e não tem gigante que fica na sua frente. E talvez você hoje precise relembrar isso, para voltar a ser o crente que você era. Deus ama você, e isso é algo absoluto. O amor de Deus por você, olha o que Ele vai dizer: assim como o Pai me amou, também eu tenho amado vocês. Eu te pergunto, há alguma variação na Trindade? Do amor dentro da Trindade? Não há, por isso que é um só Deus. Porque não há como distingui-los no sentido de eles têm algo maior que o outro. Não, há uma triunidade, é Deus. Há um amor eterno e incompreensível que não tem como medir. Assim é o amor de Cristo por cada um de vocês, ó crentes, ó santos irmãos. Deus ama você, e nem Satanás, nem você pode mudar isso, porque antes da sua concepção, antes da sua existência, Ele já havia te amado, já havia te visto e preparado o caminho de vida eterna para você. É por isso que você está aqui, é por isso que você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. Você é amado por esse Deus maravilhoso. Não duvide do amor de Deus. Ao invés de duvidar desse amor, permaneça nele. Permanecei no meu amor. E aí Jesus diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, do mesmo modo que tenho guardado o mandamento de meu Pai, e permaneço no seu amor. E o objetivo supremo, então, do cristão é a glória de Deus, mas o meio absoluto para que isso aconteça é a obediência. Não tem como fugir da obediência. Tudo se resume aqui. Eu tenho obedecido a Deus, eu tenho feito o que Deus quer que eu faça, eu tenho dado no trajeto que Deus preparou para mim. Não há outra coisa que Deus não exige de nós, é isso, é obediência. Tudo se resume na obediência. E a obediência, ela traz consigo algo maravilhoso que está no versículo 11, e aqui eu termino. Tenho-vos dito isso. Preste atenção nesse texto. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça
e a vossa alegria. Tudo isso que eu estou ensinando para vocês é para que vocês tenham alegria. Vocês não vão ser alegres porque tem a conta cheia. A razão da alegria de vocês não vai ser porque vocês nunca ficam doentes, porque tudo faz sentido na vida de vocês. Se vocês me obedecerem, a minha alegria será completa no coração de vocês. E talvez falta essa alegria no coração de muito crente. E de novo, a rama vai secando na medida que eu vou desobedecendo. E na desobediência, irmãos, nunca há felicidade. Na desobediência nunca eu vou encontrar paz. Na desobediência eu nunca vou dormir tranquilo. Na desobediência minha consciência nunca vai estar em plena paz e descansado. Na desobediência eu sempre vou perceber que falta alguma coisa. Sempre eu vou perceber que algo não está bem no meu caminhar. Mas quando eu estou vivendo no centro da vontade de Deus, junto da vontade de Deus, acompanha-se a alegria, o gozo, como disse Pedro, indizível, inefável, indescritível, que provém da presença do Espírito Santo no coração daquele que está completamente descansado, repousado e submisso ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um coração em Cristo, um coração dedicado a Ele, é um coração cheio de alegria, não importa as circunstâncias, ainda que esteja no cárcere ou nos palácios, essa alegria, ela é maior que todas as coisas. É por isso que não importa a situação, o crente está alegre, não importa as circunstâncias, a alegria de Deus se sobrepõe às adversidades da nossa caminhada cristã. A alegria de Deus é a alegria de Deus que você precisa nessa noite. Essa alegria plena. Esteja na videira, obedeça ao lavrador, deixa ele te podar, guarde a sua palavra, ame-o, permaneça neste amor, e você vai ver, não faltará a alegria de Deus para o seu coração. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Quem disse isso? Quem que disse isso? Quem foi que disse isso? Ninguém lembra? Alguém vai lembrar? Quem que disse a alegria do Senhor é a nossa força? Meu Deus. Neemias. Neemias estava em que situação? Na construção do muro, o povo estava tudo chorando. Meu Deus, estamos de volta, Deus cumpriu. Éramos como os que sonham. Lembra do salmo? E Neemias falou: você não chora não. Vamos parar de chorar, hoje é dia de alegria, hoje é dia de festa, Deus nos tem nos abençoado. E ele fala então essa frase que nós conhecemos: a alegria do Senhor é a nossa força. Em vez de choro, ele está mandando o povo se alegrar, porque Deus estava fazendo um grande milagre na nação de Israel, tirando eles daquele lugar de sarjeta, distantes, e reunindo outra vez no lugar que Deus escolheu para habitar e fazer o seu nome grande entre todas as nações da terra. Meus irmãos, Deus quer encher o seu coração de alegria, por isso obedeça o Espírito Santo de Deus. Quanto mais teimoso, mais difícil será o nosso trajeto. Quanto mais teimoso, eu falei, não sei para quem uma vez, eu falei: olha, um amigo meu, né, estava meio afastado assim, chamado lindo que Deus na vida dele. Eu falei: meu amigo, eu desejo para você uma bela de uma tempestade e um peixe bem grande para você voltar para onde você nunca deveria ter saído. Ele foi indo para mim. Mas por quê? Porque ali não era o lugar dele. O lugar dele era o centro da vontade de Deus. Por isso Deus investiu em você, para fazer grandes coisas na sua vida, para encher você da alegria do Espírito Santo e fazer um crente frutífero, e que Deus é sempre glorificado na sua história. Amém, meus irmãos? Vamos pôr de pé em nome de Jesus.